Jerusalém era muito heterogênea em relação à origem dos seus membros, né? Não era uma igreja, todo mundo era da tribo de Levi, todo mundo da tribo de Benjamim, todo tribo, né? Ou então tantos da tribo tal, não eram judeus, era muito heterogêneo esse negócio, né? Todos, Atos 2,7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles se admiravam porque viram que aqueles homens lá eram galileus, nascidos na Galileia, e eles não são galileus, né? Estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Eles vinham de línguas longínquas, e eles estavam ouvindo os apóstolos que foram batizados com o Espírito Santo falar na língua deles, lá na terra deles. Eles falaram: mas que engraçado, eles não são galileus, eles estão falando na língua que nós nascemos, na nossa terra. Quem são essas pessoas? Eles vieram são os partos e medos, os elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, lá longe, Tigre, Eufrates, lá longe, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, nossa, gente de todo mundo, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, né? Tinham judeus, mas tinham prosélitos também, que não tinha nada a ver com o judaísmo. Eles aderiram ao judaísmo, mas não era. Gente de todo lugar, no meio desses 3 mil aí. E cretenses, e árabes. Tinha árabe lá dentro. E árabe. Todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que é isso dizer? Que ninguém tinha visto ainda um grupo de pessoas, cada um falando uma língua diferente, o poder de Deus caindo. Eles falaram: o que é isso? Não estavam entendendo, né? E outros zombavam e diziam: eles tomaram todas, né? Tomaram muita cana aí, com todo mundo falando blá, 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 ninguém sabe o que é, né? Bom, a nossa revista destaca 9 marcas de uma igreja saudável. Logo a gente começa a leitura, de repente para o comentarista da revista coloca 9 marcas. Então vamos falar das 9 marcas, né? 9 marcas. A primeira marca que a revista apresenta, que tem um autor, e o autor não é brasileiro, esse autor é americano, ele apresenta a pregação expositiva. Depois da teologia bíblica, nós vamos ver cada coisa disso aqui, o que é, né? Entendimento bíblico quanto ao Evangelho, entendimento bíblico quanto à conversão, entendimento bíblico quanto ao evangelismo, entendimento bíblico quanto ao papel do membro, disciplina bíblica na igreja, execução e aplicação do discipulado e crescimento na igreja e liderança bíblica na igreja. Quando ele apresenta, esse autor aqui, esse teólogo americano que está vivo ainda, quando ele apresenta esses 9 pontos de uma igreja saudável, ele está querendo dizer que os líderes da igreja local devem observar cuidadosamente esses pontos. Foi para isso que ele fez, para que os nossos olhos fossem abertos e nós prestássemos atenção nesses itens, para ver se cumpre ou não dentro da sua igreja. Esse é um pastor americano, né? E como a revista menciona, nós não podemos parar aí, nós vamos dar uma visão um pouquinho melhor, né? Então, esse pastor chama-se Mark Dever, e ele mora lá nos Estados Unidos, né? Então essas 9 marcas, ele diz o seguinte, já que a revista comenta, nós vamos querer saber de onde vem isso, e por que ele falou isso, senão a gente fica perdido aí no meio da... Né? Então, quando ele fala de pregação expositiva, isso aqui é comentário dele, ele explica isso, e é por isso que está em inglês. Ele fala o seguinte, ó, ele queria saber como que você pode ser contra a cultura, porque o evangelho é contracultural, né? Contracultural e cultural, e dentro da cultura, né, relevante ao mesmo tempo. Como é que você pode estar contra a cultura e dentro da cultura ao mesmo tempo? Como é que pode ser? Tente abrir a palavra de Deus, pegue os pontos principais do texto bíblico, faça com que esses pontos principais façam parte do seu sermão e apliquem esses pontos principais da Bíblia na vida de hoje. É isso que ele quer falar sobre pregação expositiva.
expositiva. Você abre a palavra de Deus, leia o texto da palavra de Deus, entende o que quer dizer, pega os pontos principais, faça parte do seu sermão e aplica na vida de hoje. Ele não pode ficar aplicando lá, né? Lá ele tinha um cabelo e tal. Fala na vida de hoje, né? Hoje anda de avião e tudo mais. Esse é aquele que quer fazer a pregação expositiva. Entenda a Bíblia, leia a Bíblia, pega os pontos principais, qual é o ensinamento que está trazendo a Bíblia e translada para os dias de hoje e aplica para a igreja. Tem que fazer uma pregação expositiva. Teologia bíblica. Isso é doutrina. Quando ele está falando de teologia bíblica, ele quer falar de doutrina. Uma igreja não pode viver sem a doutrina. Não pode. Teologia bíblica tem que fazer parte do DNA da igreja. Quando ele fala de entendimento bíblico quanto ao evangélico, ele fala o seguinte: a diferença entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa está no que ela acredita, ensina e vive a mensagem do evangelho. É isso que ele quer saber. O entendimento bíblico quanto ao evangelho é isso. O que a igreja ensina? O que a igreja acredita? O que a igreja prega? O que a igreja vive? Tem que ser o evangelho verdadeiro, né? Entendimento bíblico quanto à conversão. Deus age, né? Deus tem que agir no nosso meio, senão não acontece nada. O povo também age, tem que agir. Deus deve agir, deve dar vida para a morte. É essa a vitória, né? Ele acredita que Deus, se não der a vida na morte, não tem vitória nenhuma na igreja, tem que dar vida na morte. A população deve se arrepender dos seus pecados e acreditar em Cristo. É isso que ele está falando de entendimento bíblico quanto à conversão. Tem a parcela de Deus que ele está agindo e o povo todo deve entender que tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, senão não tem saída para a igreja. Qual é o entendimento bíblico quanto ao evangelismo? O evangelismo bíblico significa compartilhar a mensagem a respeito da morte e ressurreição de Cristo com os não cristãos e chamar esses não cristãos ao arrependimento. É isso que ele entende. Um dos pontos que fala escrito na Bíblia, nos 9 pontos dele que menciona a revista, é isso. O evangelismo tem que ser compartilhar a mensagem a respeito da morte e ressurreição de Cristo com os não cristãos e convidá-los ao arrependimento, falar para eles que eles têm que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. O 6º ponto dele, entendimento bíblico quanto ao papel do membro. O relacionamento do membro não é ter um nome na lista, ou na lista da igreja, né, no rol de membros da igreja, ou uma conexão emocional com a igreja de que ele era criança. Eu estou conectado naquela igreja desde pequeno, o meu nome está no rol de membro. Não é isso ser membro da igreja. Não é isso ser membro da igreja. Você tem que estar presente nas reuniões da igreja, você tem que amar, você tem que servir e submeter o povo daquela congregação. Não é eu estou por cima, estou 30 anos aqui, essa cadeira é minha, sai daí que eu estou sentado aí há 15 anos. Né? Você tem que estar nas reuniões, tem que amar, tem que servir e tem que servir a congregação. O que a congregação precisa? Sirva a congregação. Você não está aqui para receber nada, você está aqui para dar. Todo mundo recebe, todo mundo tem que dar. Certo? Disciplina bíblica na igreja. A igreja deveria ser diferente do mundo? O fato de Jesus e Paulo termos ensinado à igreja a prática da disciplina, isso nos diz que a resposta é sim. A Bíblia nos ensina sobre disciplina. É porque nós temos que ser diferentes do mundo. Senão não estava dentro da Bíblia, né? 8º, execução e aplicação do discipulado e crescimento na igreja. Os cristãos aprendem por instrução e imitação. O que significa que as igrejas devem ser e devem viver e devem estar aonde estão as instruções e alguém tem coisa para te ensinar para você imitar. É isso que ele está dizendo como aplicação do discipulado, né? Você tem que aprender por instrução, nós estamos fazendo aqui hoje, e por imitação. Você vê como alguém está fazendo, ser imitadores de Cristo, né?
Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar alguém. Liderança bíblica na igreja. Os ensinos da Bíblia que a igreja deve ter, deve ser levado a cabo por uma pluralidade de pessoas dentro da igreja. Não é um que leva o ensinamento. 2, uma pluralidade. Muita gente levando o conhecimento da Bíblia. Mas tem que ser pessoas santificadas, pastores qualificados. E o que significa dizer isso, então? Que eles têm que ser anciãos. O que é ancião? Um cara experiente, pronto na palavra, preparado, uma pessoa de reputação bem conhecida na igreja, que todo mundo pode chamá-lo de ancião, né? Uma pessoa bem preparada, que está dentro do Evangelho, está livre de qualquer pessoa apontando o dedo a ele, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Foi isso que ele apontou como 9 pontos, né, que fala do Mark Dever. Né? Então tem umas notas do Mark Dever, ele fala aqui. Algumas pessoas, né, têm perguntado por que alguns importantes elementos da igreja não estão listados aqui como missão e oração. Enquanto esses são pontos importantes para a igreja, né, a vida da igreja, a igreja hoje, genericamente, entende que a missão e a oração faz parte. Então as igrejas mandam fazer missão e oração. Ele falou, já que as igrejas entendem assim, eu não pus os meus 9 pontos, né? Nós estamos aqui nesses 9 pontos, destacando esses 9, simplesmente porque eles estão ausentes da igreja de hoje. Por isso que ele pôs aqueles 9 pontos. Na visão dele, desse pastor, aqueles 9 pontos são ausentes da igreja de hoje. Precisa tomar cuidado para ver que tipo de ensinamento nós vamos trazer aqui. Se você vai trazer igreja saudável, você precisa ver se a sua igreja é saudável, senão isso aqui vira um tiro no pé. E esse pastor está dizendo que esses 9 pontos são ausentes da igreja de hoje. Pega você aí no banco. Ele está dizendo que está faltando exemplo. Alguém está imitando o seu viver? Você está ensinando a palavra corretamente lá fora? Você está chamando as pessoas e contando para eles a história da vida e morte, a ressurreição de Cristo, e pedindo para as pessoas se arrependerem para ir para o céu? Por isso que ele listou aqueles 9 pontos. Na visão dele, ele quer usar esses 9 pontos para fazer a igreja voltar a ser igreja do Senhor, porque a igreja morna não vai a lugar nenhum. É isso que esse pastor está dizendo. O Mark Dever é um homem nascido no dia 28 de agosto de 1960, portanto, idade igual ou inferior a muita gente que está aqui dentro da sala, né? É um pastor sênior da igreja batista chamada de Capitol Hill, em Washington, D.C., lá dos Estados Unidos, né? E ele está lá desde 1994. É presidente de uma associação que chama Nine Marks, as 9 marcas, né? Conhecido como Centro para a Reforma da Igreja. Centro para a Reforma da Igreja, porque ele acredita que a igreja não está boa, não está saudável. O Ministério Cristão que ele fundou na busca de concentrar esforços para construir a fé bíblica nos Estados Unidos. Ele quer fazer uma mexida na fé bíblica que ele acha que está fora, não está boa. Ele é conhecido como um pregador calvinista. Então a tendência dele é para o calvinismo, né? Então vamos ver aqui o que o nosso amiguinho, o comentarista da revista fala dele, né? Então vamos ouvir um pouquinho. Dá para apagar aí, Francisco? E vamos controlar o som aí, Zé? Vamos ver se o som sai bem. The gospel is the great news that we as Christians have. The gospel is the story that God is not going to leave His world in the mess that's currently in it. Começar de novo. God is going to Ninguém entender nada. make all things Isso, só na caixa aí. Seu Mark Dever. The gospel is the great news that we as Christians have. The gospel is the story that God is not going to leave His world in the mess that it's currently in. God is going to, as it says in one place, make all things new. Now, that's not necessarily good news to me unless I'm included in that. So how do I get included in that? Well, I have to come to understand who God is, that I have a creator. I have to come to understand
what he's like, that he is holy and perfect, that he's loving and merciful, but that I have sinned against him. I've separated myself from him by my sin. And that in his love and mercy, God could have simply allowed me an earthly life with some pleasures and then let me fall forever under his judgment. But in his extraordinary, amazing, unparalleled love, the Son of God has come and taken on flesh. Jesus of Nazareth was fully God and fully man. And he lived the life that I should have lived in perfect fellowship with God. And he died a death that I deserve because I haven't lived a life in perfect fellowship with God. And then God raised him from the dead, vindicating all the claims that he had made about what his life and his death were about and were for. And he calls me now to repent, to turn from my sins, and to trust in him as my Savior, so that that which I deserve, I will not get, and that which he has deserved for me will be given to me. So I have faith in him, I trust him, and this is the good news, this is the gospel. And this is how I can participate in that recreation that God will be about, that we read about at the end of the Bible, that's just so marvelous. And that's great news. And that's the very center of what an evangelical church should be about, and what every Christian's life should be about. Esse é o pastor Mark Denton, que o comentarista colocou lá na história, e nós hoje vimos um pouquinho aí do que ele fala. E ele falou uma frase interessante, que Jesus viveu a vida que nós deveríamos ter vivido, que é em perfeita comunhão com o Pai. E ele falou que Jesus viveu a morte que nós deveríamos viver, né? Porque nós merecíamos morrer. Muito bem. Então, ele é pastor lá em Washington, D.C., no Capitol Hill. Washington, D.C. está aqui nos Estados Unidos, o Miami está por aqui, né? Nova York está por aqui, o Washington, D.C. está aqui, é o centro do governo americano, né? Aqui os Estados Unidos, lá para cima tem o Canadá, aqui tem o México, aqui embaixo, Cuba está aqui bem pertinho de Miami, tá vendo? E todo mundo fala que as pessoas saem de Cuba por água, com um barco velho, não sei o quê, e correm para Miami, porque eles querem liberdade aqui, porque Cuba é comunismo, né? E o Brasil está mais embaixo. Está vendo esses retângulo vermelho? Está mostrando a área do mapa aqui. E mais abaixo, América Central, América do Sul, e o Brasil está aqui embaixo, né? Os Estados Unidos estão lá em cima. Então Washington D.C. aqui, é ali que ele é pastor, né? Sobre o Evangelho de Cristo. Aí depois de tudo isso que nós falamos, vem uma pergunta, né? Tem uma pergunta. Será que o Evangelho ainda tem valor na nossa sociedade? Porque Cristo falou ir para todo mundo pegar o Evangelho, e chegou até nós, né? Chegou até nós. Será que tem valor esse Evangelho? O Evangelho fiel. Será que ele tem valor? Tem valor na sociedade mundial? Será que a sociedade mundial respeita, aceita, acata? Será que tem muita gente ao redor do globo que está se rendendo a esse Evangelho? Na sociedade dos países desenvolvidos, tem muito país desenvolvido aí, não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de nada, né? Será que tem valor lá o Evangelho? Porque se não tiver, Jesus falhou, né? Ele falou para ir para todo mundo, tem tanta gente aqui. Porque percebe a palavra de Jesus. Quando alguém morre, você não vai mais escrever o Evangelho para o morto, morreu. Só que alguém nasceu e ele não sabe nada da dica de Jesus. Então alguém tem que ir lá falar para ele, né? Então as pessoas estão vivendo, nascendo, alguém tem que ir lá para pregar. Senão você não prega para todo mundo. Porque quando Jesus falou todo mundo, não é para o Monte Everest, para o prédio aqui do Citibank na Paulista, é para pregar para as pessoas, os humanos. Tem que pregar para todo mundo, né? Será que a nossa resposta é sim? Ele tem valor na sociedade brasileira, tem valor na sociedade mundial e na sociedade dos países desenvolvidos também. Se a resposta é sim, significa que o Evangelho está acima de qualquer economia. Está acima de qualquer cultura. Porque nós temos uma cultura tão diferente no planeta, irmão, tão diferente. Já falei para vocês que tem países que a cultura é matriarcal. Uma mulher tem 12, 15, 8, 7 maridos. E os filhos que ela tem, ela nunca sabe de qual marido é. É a cultura deles. Porque tem escassez de mulheres no local, né? Então tem vários homens para
Eu vi lá, uma mulher tinha 15 maridos. E eu vi o repórter perguntando para ela fora, não sei. Mas você não tem um especial? Não sei, todos eles são maridos. Aí ele, lá nos bastidores ele descobriu que tinha um que ela gostava mais e tal. Mas tinha os 15, matriarcado, né? É a cultura deles. Vai no Japão para você ver que tipo de cultura. Vai no interior da China, vai na Índia, vocês vão assustar. E Jesus está dizendo que o evangelho dele é para ser levado em todo lugar. Então está acima de qualquer economia, de qualquer cultura, acima de qualquer governo, modelo político. Qualquer um. Mundo comunista, evangelho. Capitalismo, evangelho. Parlamentarismo, presidencialismo, não tem problema. O evangelho está lá. É reinado, evangelho, que vai libertar todo mundo. Libertar todo mundo. Está acima da história. Porque a história está se desenrolando e o evangelho está aí ainda, está acima da história. O tempo não corrói o evangelho. Se você pensa que tudo isso aqui é verdade, que ele tem valor para todo tipo de sociedade, você está dizendo que o evangelho, que o tempo não corrói o evangelho. Um bom exemplo é a vida de Kim Jong-un, semideus e ditador da Coreia do Norte e comunista. Vocês viram que ele morreu esses dias, né? Não foi? O Kim Jong-un. Ele era um semideus. Semideus. Como é que chamava aquele ditador da China? Lembram dele? Esqueci o nome dele. Mao Tse-tung. Lembra do Mao Tse-tung? Mao Tse-tung, ele andava na rua e falava, gostei daquela, leva para o meu palácio. E ele não escovava os dentes, nunca, porque ele se chamava de tigre. E tigre não escova os dentes, não escovava os dentes, nunca. E ele saía com as moças, ele apontava. A polícia lá pegava e levava para ele. Ele era um semideus. Esse aqui, o Kim Jong-un, também era um semideus. Ele se achava acima de tudo e de todos. Né? E o que aconteceu com ele? Na semana de 17 de dezembro agora aí, ele morreu. O que o Evangelho diz? E de pregar o Evangelho a toda criatura. É poder de Deus para a salvação. Todo mundo está falando de vencer a morte, pecado, enfermidade. Depois que Jesus vai tirar, né? Jesus vai tirar todas as enfermidades, toda a morte e o pecado. E ele morreu. E o mais interessante é que ele não levantou da tumba. Porque quem morre e não levanta, tem pecado. Alguém tem que perdoar o pecado dele, né? Ele morreu e está lá. Então, onde ele está nesse momento? Onde é que está esse senhor hoje? Né? Onde é que ele está? O viver dele nos mostra que ele não deve estar, não sabemos, né? Não sabemos. Não deve estar com o Senhor. Deve estar com o outro Senhor, com letra minúscula. O ser humano sempre necessitará do Evangelho de Cristo. Sempre. Porque quando você cai na tumba, você fala, e agora? Acorda do outro lado com fogo no calcanhar ou acalentado pelo Senhor, dizendo, entra, servo fiel, valoroso do teu Senhor, né? Depende. Então, o Evangelho de Cristo é isso. Não é dar uma legal, sapato novo, né? Não dar uma, né? Jesus nunca quis dar isso. Trouxeram lá o paralítico, abre o telhado, desce lá na cama dele, foi na frente de Jesus um paralítico, todo mundo olhando para ele. Cura o cara, você não está vendo que ele está doente, com as pernas dele travadas aí, quantos anos, quantas décadas, cura o cara. O que ele fala? Perdoados são os seus pecados. Todo mundo fala, eu cadê? Não sabe o que está falando. Cadê? Alô, acorda. Isso aqui era pouco. O que Jesus oferecia para ele era, aquela paralisia ali era nada. Tem mais dia ou menos dia, ele toma e aí, morreu, acabou. Mas Jesus estava oferecendo para ele um negócio transcendental. O poder de Deus para a salvação, não era curar o paralítico. Isso é bem de fora, né? Primeiro, né? Pegaram com os seus pecados. Você está achando? Então, anda. Pegou a cama dele e foi embora, né? Sempre vai necessitar. Esse senhor aqui, ó, ele era o ditador da Coreia do Norte. Ditador da Coreia do Norte. A Coreia do Norte está aqui nesse pedacinho aqui, ó. Aqui é a Coreia do Sul e aqui é a Coreia do Norte. Percebe que a China está aqui, ó. Faz fronteira com a Coreia do Norte. E a Rússia vem aqui, ó, e se aproxima da Coreia do Norte aqui, né? A Rússia, lembra, era bem comunista, né?
E a China ainda é a República Popular da China, né? Só para posicionar você onde ele estava. Está aqui, o Japão está aqui, ó. Não, vamos dar uma olhada melhor aí, já que você sabe, esse pedaço aqui é da Rússia, esse aqui é da China. A Coreia do Norte está aqui nesse pedacinho, ó. O ditador da Coreia do Norte. Tem costumes completamente diferentes da gente. Olha o mar amarelo aqui, olha o mar do Japão aqui, Japão está aqui, Tóquio está aqui. Vocês conhecem esses Nagoya, Osaka, Furuoka, vocês conhecem esse tipo de cidade aqui. Então, aqui na Coreia do Sul, que é um país livre, né, tem a capital do Seul aqui. Né? E aqui é Pyongyang. Essa aqui é a Coreia do Norte. Então, por que a gente apresenta tudo isso? Porque a cultura deles é absolutamente diversa. E ele morreu. Engraçado, né? Precisa de Jesus. Precisa do Evangelho. E uma igreja saudável que tem que levar o Evangelho lá. É uma igreja saudável. O Evangelho é verdadeiro. Não é qualquer porcaria, né? O Evangelho é eficaz para todos. O pecado, irmão, sempre será pecado. E com ele, a morte sempre uma pedra no sapato do ser humano. Vocês viram lá o ditador? Tinha tudo na mão. Tudo. E ele morreu. Não tem saída. Sem Jesus, fogo. Fogo. Com Jesus, céu. Hã? É diferente. É esse o problema. A igreja verdadeira tem que estar absolutamente mergulhada no Espírito para poder levar a mensagem saudável. Né? Vamos ver a nova tradução linguagem de hoje, 1 Coríntios 15, 56. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Temos a lei, temos o pecado e temos a morte. O pecado junta tudo, né? E põe você diante da morte e fala, você não vai escapar, você está em pecado. E é isso que Jesus está dizendo. A igreja verdadeira tem que levar essa mensagem: morte, vida, ressurreição de Cristo. Ele é capaz de fazer tudo para você, tirar de onde você está e levar para outra posição. Essa é a mensagem da igreja saudável, né? Mesmo versículo em Almeida, revista corrigida. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O Evangelho sempre será o Evangelho, e é ele que nos afirma que o sangue de Jesus pode perdoar todos os pecados, e assim nos livrar da morte. Já que a Bíblia afirma que quem nos ata à morte é o pecado é aquele que nos amarra na morte, né? Se você tirar o pecado, você não está mais amarrado na morte. Tem que vir alguém para tirar o pecado. Não é alguém que fala nesse escova o dente porque eu sou tigre. Alô? Vai chegar onde? Ai, tive um probleminha, pô, morreu. Ai, tive um AVC, morreu. E aí? E aí, meu amigo? Onde você vai chegar? É diferente. Tem que ter alguém para tirar o pecado, né? Aqui, ó. Almeida, revista corrigida, 1 João 1,7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, tem aí um solucionador, aí um antídoto para a morte, né? O sangue de Jesus tira o pecado, tirou o pecado, nos separa da morte, então nós estamos em comunhão com a vida. Simples. É simples. Custou vida. Custou sangue. Inocente. Aqui, irmãos, ó. O pecado lá sempre será pecado. E o Evangelho sempre será Evangelho. Só que o pecado ali, o sempre, nós estamos colocando, é enquanto os humanos viverem. Ele tem data limite, vai expirar. É igual cartão de crédito. Expira na data tal. O pecado tem data. Vai acabar. O pecado, a morte, vai ter tudo, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Sabe que nós vamos viver de forma incorruptível e imortal. Se é incorruptível, nós não vamos mais ser contaminados pelo pecado, o pecado não vai existir. E se é imortal, para ser imortal, não pode ter pecado. Porque o pecado é que nos junta da morte. Como é que você vai ser imortal no céu? Aí você vai falar assim, ai, eu queria tanto pecar, mas eu não posso, porque se eu pecar eu morro, nós vamos ser imortais, irmão. Tem data de validade. Agora o Evangelho não tem data de validade. Não tem data.
Quando você estiver lá no céu, você sempre vai passar perto lá, olhar Jesus, o que você vai ver lá? Vai ver a marca dele, não vai? Ele não tem marca. O Henrique Cristo é fácil de saber que ele é falso, porque ele não tem marca, né? Jesus tem marca. Você vai ver a marca. E quando você olhar as marcas, você fala, foi ele. Foi ele que me tirou lá da morte. Foi ele. Então, isso aí vai ter desdobramento, né? Não inspirou. O Evangelho não vai inspirar, não. Né? É sempre o poder de Deus para a salvação. E nós vamos estar do lado dele e vamos falar, foi ele que fez, pelos méritos dele que eu estou aqui. Eu cheguei aqui por causa. Eu não tinha nada, mas ele fez. Como? A força dele estava escrito lá na palavra, ó. Por causa dele e das feridas dele que eu estou aqui. Ele fez por mim. Ele disse, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele falou que era para salvação. E ele falou isso 2000 anos antes de eu ter nascido. Quando eu nasci, eu ouvi a palavra dele. E eu estou aqui por isso. Ele fez, né? Esse é o Evangelho. Não judeus alcançados pelo Evangelho. Porque fica uma dúvida, né? Era todo mundo judeu. Todo mundo. Não tinha não judeu. Todo mundo judeu. A igreja lá aparentemente, né? Porque todo mundo falava de judeus, do sacerdote judeu, o povo escolhido judeu. Mas será que tinha não judeu sendo alcançado pela graça? Vamos ver aqui o eunuco da rainha Candace. Nós já lemos na Bíblia isso bastante, né? Vamos ver que história que é essa. Por isso que eu digo, quem não frequenta a escola dominical vai ficando para trás do conhecimento, né? Porque aqui é a hora que nós podemos falar tudo que nós estamos falando aqui. Vocês já se atentaram para o volume de informações que vocês receberam hoje? Vocês já atentaram? Presta bem atenção. Isso que é o Evangelho, hein? Examinar a Escritura é isso, né? Pega a Escritura, pega os pontos principais, aplica para a vida de hoje, leva para frente. Isso nós vamos fazendo aqui. Então, atenta para o tipo de exposição que vocês estão recebendo, né? E não é vocês que estão recebendo, nós estamos recebendo. Vocês sabem quem mais aprende, né? Nessa história aqui. Vocês não têm dúvida, né? Eu sou o que mais aprendo aqui. Eu sou o que mais aprendo. Cada dia que eu estou lá, eu falo, meu Deus, isso aqui, nossa, isso aqui, né? Vai perguntar para um, chama um teólogo. Às vezes eu vou atrás deles, né? De pessoas renomadas aqui de São Paulo, mando e-mail para eles, telefono. Ele falou, não, presta atenção aqui, vai lá, lê tal versículo. E eu estou crescendo. Então, isso aqui é maravilhoso. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Na sua mente, por todos os mapas que nós já mostramos aqui, você tem que falar assim, Jerusalém, ali, Gaza está aqui, ali está a cidade de Gaza, aqui está a faixa de Gaza, entendi. Já sei até que distância tem. Pelo que nós temos mostrado aqui, você tem que ter isso em mente, né? Então, ele falou isso para ele, Felipe, sai, desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então ele foi no meio de uma zona, não tinha quase nada, né? E levantou-se e foi. Felipe respondeu na hora. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, ele tinha uma função boa, hein? Olha o que ele era, superintendente dos tesouros da rainha Candace. E tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele foi para Jerusalém. Então ele não era dali. Ela era etíope. E ele era mordomo-mor da rainha Candace. Regressava. Ele foi para Jerusalém, ele regressava. E, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajuda-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Viu só? Ele tinha sede de conhecimento, né? E ele falou, ninguém me explica! E aqui é mó tranquilo, você vem, senta, fica tranquilão aí e tem um monte de gente, né, ralando para levar as coisas para você. Isso é maravilhoso, né? E as pessoas que estão trabalhando para levar estão muito agradecidas que vocês vêm, porque as pessoas aprendem mais do que vocês, né? E o lugar da escritura que li era esse.
foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, rogo-te, rogo-te. Quer dizer, não é pediu, fala aí para mim o que é. Ele estava rogando, né? Rogo-te. De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Filipe começou lá em Isaías, onde ele estava lendo, e começou a falar: tá isso, tá. Começou dali, veio, ele tinha conhecimento bíblico, né? Veio e começou a anunciar Jesus para ele, né? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem bebe